Ok, amigos do programa Serra Ilha, a gente assistiu a primeira parte e a gente prometeu a segunda parte dessa entrevista exclusiva, comemorativa, gravada em 2007 na Primer TV de Floripa, Grande Florianópolis, São José, onde nós fizemos uma grande parceria, como eu já falei. A entrevistada, também muito especial, é minha querida psicóloga durante 10 anos e de tanta gente importante, de tanta gente que conheceu essa pessoa maravilhosa, essa estrela, essa luz, que é Marilda Araújo, psicóloga e sexóloga. Vamos então no nosso túnel do tempo assistir a segunda parte dessa entrevista histórica gravada em 2007, há 10 anos atrás. Vamos lá então. Imperdível. Valeu. Quando o menino se mexe, o Joãozinho, que a gente chama, ele acha que tá pronto, tô com tesão, é hora do sexo. A mulher já não, já a natureza da mulher se prepara com a cabeça. Me ajuda a colocar isso aí para quem está nos assistindo. Então, o que acontece? O Joãozinho, como tu disse, ele vê assim, eu quero sexo, ele tá com o pênis duro. A menina não. Exato. A menina, ela fantasia com jantar, ela fantasia com as flores, ela fantasia com romantismo. A mulher, ela pode passar anos, feminismo, a década de 50, 60, 90, ano 2000, tanto é que um dos livros que eu estou escrevendo agora é Mulheres Modernas, Sentimentos Antigos, porque todo o tempo que nós passamos, mas o nosso desejo com relação à sexualidade não mudou, porque nós queremos e nós necessitamos de todo um antes, de todo um envolvimento, de todo um romantismo. Daí você vai perguntar para mim, Marilda, e o ficar? Como é que ia ficar? Marilda, ia ficar? Eu sabia, né? Ia ficar. Se fica, sai, já vai transar na primeira vez. Se encontra, oi, tudo bem? Pois é, mas você sabe que isso eu vejo, principalmente no consultório, e até por estar, um outro tema que eu tenho trabalhado é sexualidade para adolescente, que muitas das pessoas fazem isso muito mais, porque senão ela fica atemporal, ela não faz parte, ela não é contemporânea, né? Do que por desejo mesmo. E a maioria das pessoas que tem uma relação sexual, uma vida sexual desse tipo das rapidinhas, não são coelhinhos e não tem tanto prazer, né? Então o ser humano ele funciona de uma forma diferente. A mulher funciona muito diferente do homem. E um tem que conhecer o outro. E o homem conhece muito pouco a mulher e a mulher muito pouco o homem também. Nós temos filhos grandes e nós temos filhos pequenos. Todas as idades e sexos. O Paulinho e a tua querida Maria Júlia. Eles estiveram juntos numa festinha que até hoje ele passa no teu prédio lá em Lages. Pai, aqui. A sexualidade, e eu não posso falar aqui porque ele vai me matar em casa, mas está chegando mais cedo, não diria já sexualidade. As manifestações. As manifestações, assim, são impressionantes. Eu estou vendo agora com mais de perto. Meu filho tem 10, 12 anos. Quanto tem a Júlia? 10 anos. 10 anos, exatamente. Como é que tu está vendo os colégios, graças a Deus, são os melhores que a gente pode dar. É essa grande herança que eu deixo para os meus filhos. E a gente já percebe que de dentro do colégio, claro, num relacionamento sadio, bonito, as crianças vêm com boas ideias, mas já há uma intimidade, já há uma aproximação, ela está mais cedo, mais precoce. Tá, veja bem, não é que esteja mais precoce. Tá? Sempre foi assim. O que eu acontece? Com 12 anos, eu dei meu primeiro beijo. Pois é. Só que você chegou para tua mãe e falou, tua mãe percebeu, teu pai disse, nossa, como é que foi? Né? Eu me lembro que o primeiro beijo que eu dei foi na frente da igreja. O beijo não teve problema. O fato de ser na igreja, minha mãe quase morreu, entendeu? Marilda, que falta de respeito. Né? Depois não contei mais nada também, né? Então, tu pensa bem, o que acontece hoje? Não é que as manifestações estão sendo mais cedo, né? As manifestações sempre foram muito cedo. O que acontece é que hoje nós estamos mais ligados. Mais atentos. Né? Mas só que ainda, infelizmente, depende do nível cultural das pessoas, do nível de informação das pessoas, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos mais atentos, que a gente tem percebido as manifestações, porque antigamente também a visão da sexualidade é o que assassina a sexualidade dos adultos hoje, é que sexo era transar, era o coito, isso é sexo. Hoje a gente percebe que o desejo do beijo, ele ficar arrepiado, ficar com o pênis duro, a masturbação, são todas manifestações sexuais. Então veja, hoje a gente não vê sexo simplesmente como coito. Meu filho começou a ter a vida sexual com 16 anos porque foi a primeira vez que transou. Não, teu filho começou na tua barriga.
Né? Então hoje nós Começou já estamos de uma evoluídos. relação, Lógico, nós já estamos evoluídos a perceber as manifestações sexuais dos nossos filhos. É muito diferente. Só que infelizmente, por causa da má informação e da não abertura que ainda existe, tu veja, ironicamente, o nosso índice de gravidez na adolescência hoje é maior do que há 10 anos atrás. Então, com toda essa abertura, com toda essa informação, me desculpa, mas a ridícula distribuição gratuita de camisinha, que a maioria dos adolescentes não sabe usar e para a maioria não serve. Né? A maioria, eu disse até num outro programa esses dias, que para que servem as camisinhas? Né? Eu disse que a maioria tem usado as camisinhas que são distribuídas como balão nas festas. Né? Daí tinha até uma advogada junto comigo, ela disse, não, Marilda, eles têm guardado para caso de enchente, para servir como boinha. Né? Então, muitos deles têm um monte de informação, mas não têm a educação com relação à sexualidade. Então, toda essa abertura, todo esse falar, algumas pessoas percebendo essas manifestações desde cedo, as questões que envolvem a sexualidade estão cada vez maior. Né? Problemas de distúrbios sexuais, problemas de relacionamento cada vez maior. Você como psicóloga recebe com certeza, agora aqui em Florianópolis, onde é que você está atendendo e quantas vezes por semana? Uma vez era 2, agora é quantas vezes por semana? Não, eu agora estou psicóloga de luxo, agora ela está folgada. Não é. Ela trabalhou muito. Não, é que eu briguei com a minha mãe e disse para ela que ela não, tinha esquecido de me ensinar que esquentar a barriga no fogão e esfriar na beira do tanque era bom, entendeu? Andar na beira da praia, relaxar. Eu não sabia disso, né? Agora eu aprendi que isso é muito... O ócio criativo, já dizia o meu amigo, né? Que até estava aqui esses dias. Né? Então, isso eu aprendi a fazer. Eu não trabalho mais período integral, mas trabalho no Bahia Sul, né? Na clínica do Bahia Sul. Ah, ótimo. E atendo lá. Doutor Egídio está lá também. Eu sou vizinha do Egídio, tomamos café junto. Que bacana. Né? Sou vizinha do Egídio Marturano. E atendo na clínica. Que bacana. Então, quem quiser procurar a Marilda, eu recomendo. Tá aí o telefone embaixo, a gente vai passar. Qual é o teu telefone? Teu e-mail, alguma coisa? 9914-0304. 9914-0304. Tem um e-mail para alguém me contar? marildarh@hotmail.com. marildarh@hotmail.com. Eu não dou o telefone da clínica porque eu gosto de marcar os horários com os meus pacientes, eu gosto de ter esse primeiro contato, embora a gente tenha toda uma infraestrutura para isso. Está mais fácil agora de você resolver os problemas ou tentar dos seus pacientes ou está mais difícil como há 10 anos atrás? Como é que se... A dificuldade de resolver os problemas é uma questão de cada um, Evaldo. Depende do peso que esse problema vai ter para cada pessoa, né? Mas desde que seja um problema, uma unha encravada do meu paciente, eu tenho que respeitá-la de muito mais do que a minha cardiopatia. Né? Então, qualquer problema, qualquer questão, principalmente quando envolve a sexualidade, você tem que respeitar, porque, em primeiro lugar, o que hoje está diferente? A busca de ajuda. Né? Muitas pessoas têm sérias dificuldades sexuais, muitos casamentos, nós sabemos, o índice de casamentos hoje que acabam de separação é cada vez maior. Né? Cada vez maior. Muitos esqueceram de pedir ajuda, muitos não sabiam onde pedir ajuda e muitos têm a ver com o relacionamento sexual. Hoje, por toda uma questão até de vida, até desse novo posicionamento das pessoas, não só das mulheres, você vê que o nível de estresse, nós temos muito mais hoje problemas de inibição do desejo sexual, tanto masculino quanto feminino. Né? Tem toda a fase natural de inibição do desejo sexual masculino que começa aos 40 anos, que ele não sabe lidar com isso e muitas vezes acha que é a mulher dele que não está estimulando ele, quando ele não sabe procurar ajuda, não sabe nem para quem, né? Porque a maioria dos meus pacientes dizem assim, mas eu fui no urologista, fiz todos os exames, não tenho problema nenhum físico. Né? Então, as questões da sexualidade, na maioria das vezes, elas são psicossomatização, né? Só que hoje o que a gente vê? Realmente as pessoas têm buscado mais ajuda. Hoje a gente até se espanta, eu já vejo assim, pessoas, casais... Você jamais achava que iria te procurar. Só que acho que isso é muito positivo, então isso mudou. Né? A gravidade dos problemas, não. A dificuldade de resolver, não, depende de cada um. Agora que eles estão buscando mais ajuda, e hoje nós temos profissionais especializados, que antes também não tinha a minha especialização. Exato. Hoje em Florianópolis nós temos 2 profissionais especialistas. Todo mundo trabalha, tem alguma noção de sexualidade. Agora, você ser especialista em sexologia, são muito poucos profissionais. Outro assunto para a gente fechar esse ciclo, depois eu quero encerrar contigo de outra forma. A menopausa e a andropausa? Andropausa. Eu acho que eu já passei pela minha.
Não, a gente não passa nunca. Ah, não? Não. A menopausa nós já ouvimos falar bastante. bastante. Eu percebo nas mulheres que estão próximas de mim, por exemplo, a mãe dos meus filhos. Às vezes eu pergunto para ela, perguntei várias vezes, mas o que você tem? Você está bem? Não, estou bem. Ela sempre está bem, está tudo certo. Eu vejo que não está às vezes bem, mas está sempre tudo bem. E tem aquela que é toda manhosa, que se ela descobre que está na menopausa, é pior que mulher grávida pedindo melancia às 4 da manhã. Aí você disse a coisa certa. Se a pessoa não sabe, às vezes ela fica muito melhor, né? Mas a menopausa, muitas vezes, os sintomas da menopausa são sintomas psicossomáticos, né? Por todo um momento de vida. A mulher está por volta dos seus 40, 50 anos num relacionamento de 26 anos. Quer dizer, inibiu o desejo porque ela está com uma deficiência hormonal ou inibiu o desejo por causa de um relacionamento que já não está legal, né? Ou as duas coisas. Não, e muitas vezes a menopausa é a salvação para ela. Ela diz para o marido: querido, eu não posso porque eu estou com dor, que eu estou com menopausa, dor nas costas, de um relacionamento sexual que ela já fazia por obrigação há muito tempo, né? E o homem é a mesma coisa, tanto é que hoje nós falamos andropausa, dying, né? O distúrbio de envelhecimento masculino. Não gostei desse nome. Seria natural a baixa taxa da testosterona, abaixar a taxa da testosterona, né? E obviamente com isso muitos homens até têm inibição do desejo, mas outra coisa também, a maioria dos homens vai fazer os exames, vê que tecnicamente sobre o aspecto hormonal ele não tem nenhum problema, fisiológico não tem nenhum problema, e às vezes ele tem grandes problemas ligados à sua emoção, né? E ele não vai buscar ajuda pelo problema da emoção e muitas vezes acha que o quê? Que é sua esposa que não o estimula mais, que ele não tem mais desejo pela esposa, né? Então tem muitas situações como a andropausa e a menopausa que nós não vamos nos livrar deste momento, mas que pode ser um momento muito bom. E como eu te disse, a maturidade te tira muitas coisas, mas te traz muitas outras coisas e bem melhores com certeza. Eu acho que você passa a selecionar melhor tudo. Mas aí eu vou te botar só hábitos, uma pilha. Pessoas, lugares. Aí eu vou te botar uma pilha, manda. Uma pergunta, né? Você sabe por que o homem que está nessa fase, ele procura uma mulher de 20, a mulher nessa fase se sentiria muito melhor com um homem de 20? Por quê? Porque tu veja, o homem nessa fase, a maioria às vezes tem uma baixa da sua sexualidade. E a mulher de 20 está mais ou menos no ritmo dele. E ele já sabe fazer coisas diferentes, né? Já é muito mais inteligente, ele usa muito mais a cabeça do que o seu pênis, né? Então ele encanta muito mais. E para a mulher nessa faixa etária, o homem de 20 ele tem a virilidade, né? Então muitas vezes você vê um relacionamento sexual, estou falando de sexual, com essas diferenças de idade que hoje às vezes assustam tanto, né? E que tem tudo a ver exatamente por causa disso, por causa do pique sexual de Mas cada também um. a verdade para mim também é muito forte no sentido de que a natureza da mulher ela amadurece muito mais rápido. O homem não deixa de ser moleque tão rápido, né? Eu com 40 anos, não vou dizer minha idade porque não interessa, mas nos 40 eu ainda me achava um moleque de 20, que podia tudo, que fazia tudo. E a mulher hoje é muito questionada, ou foi numa época porque namorava ou ficava com homens mais velhos. Mas aí encaixa no que você diz. Mas eu sempre achei, hoje eu sei disso, porque a gente amadurece e aprende, que a mulher, ela não é que amadureça, ela já vem melhor, ela já vem mais pronta para isso. E o homem não quer levar muito a sério esse tipo de coisa. Mas veja, né? Evaldo... Então tem jeito de... Os casais tentam salvar o casamento das maneiras mais grotescas e horríveis que eu já possa ter visto, nós tentado ver e tal. Até eu tive uma matéria muito interessante com uma amiga nossa de Lages que tem uma loja de lingeries. Eu digo, você vende produtos para salvar casamento? Né? Falei em clube do swing, falei em coisa assim. Ela foi muito bacana na entrevista, né? O que as pessoas fazem para salvar o casamento? Então vai salvar que casamento, tia? É relacionamento, né, tia? Pois é, e uma coisa muito importante nessa busca de se salvar um casamento, eu volto à questão de se salvar, né? Porque se se você teve um problema de relacionamento com uma parceira, tá? Se você não resolver esse problema com essa tua parceira, pode ter certeza que você vai tentar resolver esse problema tendo um novo relacionamento, mas esse problema vai se repetir quando o problema está contigo, né? Então, uma questão de sexualidade, às vezes uma troca de parceiro pode resolver o problema rapidamente. Substancialmente. Né? Isso, mas se por um acaso esse problema, como sempre, todos os problemas relacionados ao comportamento são muito mais profundos do que possa parecer, tem muitas razões que a razão desconhece, né? Se você não resolve esse problema, você vai repeti-lo sempre e sempre e sempre.
Sexo é bom, eu gosto e muito bem feito. Eu vi ontem uma matéria com a Adriane Galisteu, que estava de aniversário, querida. Prazeroso para os dois? Ela disse que ela fica 3 meses com o cara. Tu largou o Roger, tu largou e tal, isso, aquilo. Falaram do Ayrton Senna também, ela foi muito apedrejada na época do Ayrton Senna. Ela diz, eu fico 3 meses com um homem, eu já sei o que é, se eu quero ou não quero ficar. Eu me dou esse direito. Eu achei interessante essa atitude dela. Porque eu não posso ficar com a pessoa naquela questão de você ter que, né, aguentar. Então eu quero te dizer que aquele camarão que você me convidou, aquele peixe, naquela casa maravilhosa que você tem, a gente vai fazendo meu papel de cozinheira daí? Isso, daí eu quero conhecer Tira a cozinha. fantasia de Não sexóloga conheço a cozinha, e a conheço psicóloga. Tudo dela, menos a cozinha. Vai ser um prazer, é uma outra faceta da Marilda. Que você vai gostar. E eu vou gostar. E quero te visitar também lá no teu consultório. Muito obrigado por você ter participado do meu primeiro programa aqui na TV São José e do primeiro programa lá quando eu comecei há 5 anos. Você continua bonita, mais jovem ainda, né? E você é maravilhoso, como sempre, um dos poucos que sabe falar com uma mulher. Traz o saco, né, de confete aí, cara. Cadê? Um dos poucos que sabe falar com uma mulher. Sucesso, Evaldo. Sucesso para você. Muito obrigado, Marilda. Um beijo na sua mão e no seu coração. A gente volta por aí com o nosso programa Serra Ilha. Essa matéria feita aqui na TV São José, canal 28. Um abraço.